Quantos anos tem uma startup? 3? 5? Que tal 65 anos? Essa é a idade da ABC da Construção, uma empresa fundada em Minas Gerais que se tornou uma varejista de azulejos, pisos e outros materiais de acabamento. Em 2021, a empresa foi avaliada em mais de R$ 1 bilhão e recebeu um aporte de 125 milhões. E nos últimos anos tem crescido 70% ao ano. Taxas para deixar qualquer startup de queixo caído. E tudo isso começou com um primeiro tijolinho, a loja aberta pelo Lúcio Moura. E quem está aqui hoje para contar a história dessa empresa é o neto do seu Lúcio, o Thiago Mendonça. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que está nos assistindo para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se não for inscrito e esperar uns segundinhos que a gente volta depois da vinheta. Agora sim, Thiago, obrigada por estar aqui hoje, por ter aceitado participar dessa nossa entrevista. Obrigado, um prazer estar aqui, uma honra aí poder compartilhar a nossa história. E é disso mesmo que eu quero saber, já quero que você conte um pouco da sua história e lá atrás, que volte lá na infância, né? Como que foi crescer como neto já, né, de um empreendedor e filho de um empreendedor também, como que era a sua infância? Eu sou natural, né, de Juiz de Fora, uma cidade da zona da Mata Mineira, né, e eu cresci acompanhando, né, o meu avô e o meu pai empreendendo, né, eu sempre brinco que o meu pai não é filho do meu avô, né, minha mãe que era filha do meu avô do varejo, e a gente, almoço, né, de final de semana era falando de negócio, né, meu pai no ramo de construção, meu avô no varejo de construção, e eu sempre gostei muito disso, né, então eu cresci, tenho 2 irmãos, né, uma irmã gêmea, que hoje mora fora do Brasil, um irmão que está comigo na empresa, né, e sempre gostei muito, né, desse ambiente. E sempre, eu lembro que a minha mãe, né, meu pai sempre falavam muito para mim que, se for trabalhar em alguma das empresas da família, tem que ser por opção e não falta de opção, né. Então sempre fizeram muita questão de possibilitar tudo que a gente precisasse de estudo e etc. E assim eu fiz, né, fui crescendo, acompanhando de fora, nunca tinha trabalhado na empresa, né, antes disso, antes de me preparar, né. Aí eu formei em engenharia civil pela Federal de Juiz de Fora, fui fazer um MBA na PUC do Rio, passei lá morando 2 anos, depois passei um tempo fazendo gestão de negócios no IAE de Grenoble, na França, e voltei para o Brasil em 2006, né, inicinho de 2006, e aí foi aquela encruzilhada, né, assim, agora que eu voltei, fiz todo o dever de casa, vou empreender ou vou procurar uma carreira executiva fora, enfim, né. Então foi uma época de muita conversa, né, muita conversa com meu pai, com meu avô. Eu lembro que eu queria ir até para o negócio do meu pai, né, que é o investimento em imóvel, enfim. E Tá do outro lado, né, da tá do outro construção lado da também. cadeia, né? Uhum. E, né, isso 2006 era início de crédito imobiliário, alienação fiduciária, né? Eu via que o mercado realmente ia dar uma subida muito forte e queria, né, ideia, né, que eu falo, toda a arrogância de um jovem recém-formado, né, achando que sabe de tudo, mas não sabe de nada, e queria emitir CRI, empacotar os recebíveis que a gente tinha. Meu pai, beleza, legal as ideias, legal que você estudou para burro, mas aqui o que entra é o que sai, é assim que a gente fez a vida inteira, né. Eu falei, legal, né, mas decisões de investimento e tudo eu posso tomar da onde eu estiver, né. Aí eu reuni o meu pai e o meu avô na época, né, a gente tinha aproximadamente no ABC umas 10 lojas, mais focado ali em Juiz de Fora, cidades do entorno. Eu falei, beleza, né, e eles já era um negócio que já não demandava tanta atenção, eles estavam muito mais focados, né, o meu avô e o meu tio e o meu pai no negócio de
de construção, né? Eles até falavam, pô, o varejo dá muito trabalho, o que a gente vai fazer com a ABC? Era a discussão dos três no final de semana. Eu falei, pô, já que vocês estão com essa visão, deixa eu pegar o ABC e imprimir meu ritmo, né? E eu lembro que eu pedi uma carta branca, né? Eles falaram, não, carta branca a gente não dá não, eu te dou carta bege. É só não fazer besteira e não pedir dinheiro pra gente que você pode fazer o que quiser. E aí assim eu entrei no varejo, né? Com uma ideia muito forte de fazer diferente, né? Eu não queria, em hipótese nenhuma, ser... o Thiago entrou aqui para... deixar a empresa do tamanho que está, ou apenas pegar um negócio que já estava pronto e já tinha 50 anos, né, praticamente na época, né? Então, com essa carta bege eu entrei, né? Para mim era ótimo, né? Eu falei, opa, não consegui minha branca, mas tem um negócio aqui para pensar diferente. E entrei, comecei a pensar em como, né, fazendo todas as análises de mercado, né, era o varejo mais pulverizado, ainda é um varejo extremamente pulverizado, como crescer com qualidade, né, e com a maior eficiência de capital possível, né, que eu brinco, dinheiro eu não tinha e não podia nem pedir, então eu tinha que pensar num modelo realmente diferente, que funcionasse, né, e que resolvesse aí a dor dos clientes e do setor, né. Então passei um período muito longo, né, entendendo como que funcionava, passei no departamento de compras, passei no gestão de loja, frente de loja, o que era valor para o cliente, o que não era, né, comecei uma redefinição de mix completa, né, um posicionamento aí mais de acordo com o que a gente acreditava, e comecei a mexer, né, num modelo que funcionava, né, há 50 anos, e foi o meu primeiro grande aprendizado que, na prática, a teoria é outra, né? Então, né, muita resistência, logicamente, né? Tinham pessoas lá, e ainda tem, né, excelentes, desde a época do meu avô, mas naturalmente com medo, né? O Thiago, uma pessoa nova, está mudando tudo, né? Tem aquele estigma, né, de que a terceira geração normalmente chega para lapidar o negócio, né? Então foi nesse ambiente de muita desconfiança, né, e resistência que eu comecei a botar os tijolinhos de pedra, que é o que a gente tem hoje, né? Então, focando muito mais em serviço para cliente do que o preço e produto por si só, né? Um modelo muito mais leve, uma mexida que eu comentei de mix total, né? Que a gente virou para especialista em acabamento. A gente era uma loja de material de construção comum, né? Que eu brinco, tinha carrinho, tinha lixa. Eu cheguei a comprar lixa lá no ABC e comecei a entender. E botei o modelo, os pilares, né, de pé, fiz uma expansão rápida, fiz uma virada de sistema, instalei o ERP da companhia para ter dados, né, algumas coisas básicas que a gente aprende na academia, acabei, lógico, executando, e saímos de 10 para 20 lojas, num curtíssimo espaço de tempo. Né? Você chegou em 2006 e aí... Cheguei em 2006. Com 10 lojas. Com 10 lojas, aproximadamente, não me lembro o certo número, e já nesse novo modelo, né, que a gente colocou de pé, a gente saiu de 10 para 20 lojas, né, e foi um período muito, de muito aprendizado, que escalar não é fácil, né. Hoje a gente abre 10 lojas por mês, né? Mas naquela época, sair de 10 para 20 lojas em 1 ano e meio, 2 anos, foi dobrar uma companhia que fazia anos que não abria loja, né? Então, desafios enormes, né? Eu não tinha nem um pouco a noção, por exemplo, de impactos na logística, né? Então era um negócio que, eu lembro quando eu comecei, eu tentava terceirizar, arrumar transportadoras, mas o nosso segmento é muito específico, né? Material muito pesado, quebra, validade, enfim, preços altíssimos, ninguém não encaixava na estrutura de custo. Eu falei, eu tenho que aprender a fazer isso aqui, né? Porque ninguém vai fazer para mim, que era o que eu pensava no início, né? E nessa hora que a gente dobrou a companhia, realmente a gente teve um gargalo logístico enorme.
Eu tive que mudar meu escritório para dentro, vou nem chamar de CD, que não era, mas para dentro de um depósito e decidir qual cliente entregar, qual cliente que a gente tinha que ligar para falar que não ia dar. Eu falei, opa, foi meu primeiro estalo, né? E que eu vi que para a gente crescer e para escalar, você tem que pensar na estrutura que você vai ter daqui a alguns meses, alguns anos, justamente para não dar gargalo. Deu tudo certo, né? Foi um período muito difícil, muito difícil. Foi quanto tempo, assim, até conseguir Foi, colocar nos trilhos ali as entregas? foram uns 4, 6 meses de solução, realmente ali trabalhando detalhe a detalhe, né? E foi até a gente achar um novo CD, porque onde a gente estava simplesmente não cabia mais o tamanho da operação, né? Então eu lembro que a gente achou um imóvel até relativamente pronto, que cabia bem a operação, e tinha, não vou me lembrar ao certo, tinha um feriado, acho que era Semana Santa com 21 de abril, que eu falei, cara, tem que ser nessa data aqui. A pessoa está louco, não vai dar para mudar, não sei o que, não, vai ter que ser, porque a gente também não pode parar de faturar, né? Que era aquele negócio, a empresa com as suas próprias pernas. Eu sei que a gente programou uma mudança de CD muito rápida, deu tudo muito certo, né? E conseguimos dar o primeiro salto, né? Mas aquilo foi para mim que eu brinco, MBA em logística tremendo. A partir daí é um tema que eu comecei a gostar muito, né? Não só por obrigação, mas é um tema que me encantou muito, aprendi demais e sempre foi um pilar que eu sempre olhei muito, não só do ponto de vista estrutural, mas sempre do ponto de vista estratégico, o que a gente poderia ter de criação de valor. Então a gente já bem mais organizado, né? Tendo passado um pouquinho as dores do crescimento, né? E tendo sofrido, né, um pouco também, né? Aquele negócio, né? Que empresa familiar, quando tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Mas quando você começa a dar uma derrapada, começa a vir os dedos, né? O Thiago, neto do seu Lúcio, o que é que ele tá fazendo, não sei o quê. E isso da empresa ou da família também? Aí, empresa familiar, né? O próprio nome diz, é tudo misturado, né? Então tem a pressão, lógico, que o meu pai sentia, né? Às vezes até por medo, né? Assim, angústia de ver um filho se expondo, né? Vamos falar assim, né? Eu entendo hoje eu entendo, né? Lá atrás eu não entendia, não tive embates fortes, né? Mas eu entendo os ensinamentos dele. Então é um ambiente complicado, né? Assim, muito de muito peso, né? Porque você não desliga, né? Então você tá na empresa, você tá em casa, tá no almoço, né? Então eu falei, não, pô, eu tenho que conseguir separar isso, né? Foi um dos grandes aprendizados meus também, que eu passo às vezes quando eu falo de sucessão em empresa familiar, que é muito importante você saber separar o executivo e a família, né? Porque se você inverte isso, você vira família no trabalho, né? O executivo em casa, e isso não dá certo, né? Vai distanciando, vai criando barreiras, né? E eu consegui vencer isso, mas lá atrás a minha ideia era justamente trazer um sócio externo, né? Eu sempre gostei muito de mercado de capitais. Quando eu estava na PUC, eu fui agente autônomo de uma corretora lá, tive um clube de investimento, sempre gostei muito de ação e estava começando a aparecer os fundos de venture no Brasil, né? Isso aí a gente já está falando aí próximo de 2010, por aí. Então, eu tinha essa ideia, pô, vamos trazer um sócio externo, né? Que aí a gente trabalha, vira uma SA de capital fechada, orçamento plurianual, aí deixa as coisas mais separadas ainda, né? Então, o primeiro fundo que eu trouxe, né? A gente acabou fechando a operação em 2011, foi muito com esse intuito. Foi muito menos pelo dinheiro e mais realmente por uma ajuda de profissionalizar, né? Então, foi bem bacana, né, o processo. Em 2010, a gente conversou com 2 fundos, a Fear Capital, que são meus sócios até hoje, pessoas aí que eu gosto de paixão, e a Astela, né? Tava começando, não sei nem se com esse nome ainda, do Edson Rigonati, também, que é um cara espetacular, né? Hoje exponencial aí no mercado de venture, né? Ficou gigantesco. E ele que me apresentou a Endeavor, né? Na época que eu estava no processo com o fundo dele, ele falou, não, Thiago, você é o perfil da Endeavor, eu vou te apresentar
Me apresentou, na época, o Rodrigo, que era o CEO da Endeavor aqui em São Paulo, né? A Endeavor só tinha escritório em São Paulo na época. E eu entrei no processo e para mim foi também muito transformador. Então eu vi, né, dando esse corte, né, de começando lá atrás, não sabendo nada de nada, né, achando que sabia, sofrendo nessa primeira onda de expansão, né, aprendendo muito ali na prática, nas dores e etc, né, e estava começando, vamos falar assim, essa década aí de 11 a 20 com o apoio da Endeavor, né, e já um sócio financeiro escolhido para fazer a profissionalização da empresa, né? Então isso me marcou muito, né? Foi uma época bem interessante, né? E na Endeavor, né? Eu tenho muita gratidão pelo pessoal lá, o Marco Simões, que era o diretor na época, que ele gostou muito do negócio que eu mostrei para ele, enfim. Ele falou, não, pô, é varejo, você tem que falar com o próprio Beto Sicupira, né, que era o cara que estava muito à frente da Endeavor naquela época. E eu lembro que eu fui lá, expliquei meu negócio pro Beto, enfim, e ele adorou, né, me deu vários conselhos na época, depois a gente continuou fazendo reuniões, e eu brinco que ele enxergou em 2011 o meu modelo que eu fui enxergar só em 2015, 2016, depois que eu falei, nossa, era isso que o Beto queria me dizer lá atrás em 2011 e eu não tinha caixa, vamos falar assim, para captar, né? Então foi bem bacana. No início também o Marcos Simões escolheu o Fred Trajano para ser meu padrinho, né? Então na Endeavor, o Fred estava começando a carreira de diretor executivo do Magalu, não estava nem próximo de se transformar o CEO que ele é hoje, né? Um cara fantástico, muito pela história, né, da família, varejo, interior e etc. E então também foi um aprendizado muito legal poder conviver alguns anos, né, acompanhar um pouco mais de perto toda a transformação também que foi feita lá dentro, né? E com a ajuda também depois, né, a partir de 2011 também do fundo, né? Então, o Guilherme Emerick, que foi um dos fundadores lá da FIR, faleceu ano passado, um cara fantástico, né? O filho dele, o André, continua à frente, né? Eu lembro direitinho, quando eu decidi pela FIR, ele pegou todo o business plan, né? Enfim, primeira captação que a gente fez, um book bacana e tal, ele pegou aquilo de lado, né? Na hora de a gente assinar, jogou pro lado e falou assim, Thiago, isso aqui para mim não vale nada. E o Guilherme é uma pessoa fantástica, um empreendedor nato, enfim, a história dele é muito legal. Ele falou assim, não é do mercado financeiro, é um cara de empreendedorismo que virou investidor. E para mim isso não vale de nada. Eu nunca vi o business plan dar certo. Pode ser pior, pode ser melhor, mas para mim o que importa é o piloto que vai estar à frente, porque a gente vai ter que traçar novas rotas. Me fala um pouco de você. Me fala o que você acredita, o que você gosta. E aquilo, para mim, foi muito importante, sabe? Assim, na época, me deu uma segurança, né? Que eu estava trazendo sócios, né? Para um negócio aí de 55 anos, enfim, na época, né? E você tinha que se sentir seguro, né? E eles pegaram um carinho pelo negócio realmente muito grande, né? E eu falo muito também quando eu converso com startups no estágio um pouco menos avançado que o nosso, né? Eu falo, gente, toma muito cuidado a escolher sócio, né? Assim, sócio, valuation é importante, mas não é nem de perto a coisa mais importante na escolha de um sócio, né? Às vezes por um valuation maior, você pode, às vezes, até dar fim na sua companhia, né? Então, lógico que naquela época eu não tinha essa visão, né? Hoje eu tenho, né? Que, enfim, como o Guilherme me falou, o plano não foi nem de perto que a gente tinha combinado, né? E hoje é de longe muito melhor do que o que a gente tinha projetado, mas tiveram momentos até muito piores, né? Então, e nunca nunca isso foi, vamos falar assim, cobrado. Logicamente tem
toda a cobrança de melhoria. Pô, vamos achar uma solução, mas tudo de uma maneira, uma cobrança muito positiva, né? Pô, aqui não está dando certo. Para onde que a gente vai? Como é que a gente faz dar certo, né? Isso no meu momento de virada, escalada do modelo foi muito legal, né? Então, e a Endeavor, né? Comecei a conviver, aprender o que era uma mentoria, né? Comecei a usar bastante mentoria, né? Conviver com os próprios empreendedores Endeavor, né? Então eu saía de um mundo muito voltado ali que eu estava, né? Apesar de ter feito MBA fora, enfim, muito no meu interior ali de Juiz de Fora para o mundo de muitas conexões e aprendizados com pessoas muito melhores do que eu, né? Então isso para mim foi fundamental na formação e começando a colocar, né, os pilares, vamos falar assim, para eu conseguir realmente inovar de verdade, né? Que eu brinco, né? Lá atrás, o inovar para mim era a necessidade de fazer diferente para usar pouco dinheiro, né? Que hoje a palavra bonita disso tudo que eu pensei lá atrás é inovação e escalabilidade, né? Então, assim, eu fazia isso muito mais por necessidade do que por ter aprendido esses conceitos, né? Então foi uma jornada muito interessante, longe de ser uma linha reta, né? Tivemos bastante desafios no caminho, coisas que a gente não estava planejando, né? A própria profissionalização da empresa é uma tarefa muito difícil, você trazer pessoas que efetivamente vistam o chapéu de dono, né? Por mais incentivos, alinhamento que você tenha. Tenho algumas lá que estão comigo desde da primeira rodada, pessoas excepcionais, enfim, que realmente a gente conseguiu peneirar, mas tiveram muitos que não aguentaram a pressão, ou que a empresa cresce muito rápido, às vezes é uma pessoa muito boa para um ano, mas para o ano seguinte não, né? Então, é todo um desafio realmente muito teórico na hora que você escuta de fora, né? Mas no dia a dia realmente é doído, né? Não é uma tarefa simples, né? E é engraçado você falar também, Thiago, porque assim, a empresa ela tem 65 anos, né? E quando você está falando das mudanças, de tudo que foi feito ali, parece que é uma empresa super jovem, né? Escalou o negócio ali, é uma startup realmente. Como que foi trazer essa visão? Realmente teve um choque interno, teve gente que não quis, que não gostou das mudanças, porque mudança também sempre causa um desconforto, né? Em quem tá lá. E foi... teve alguns choques, né? E hoje, olhando para trás, eu acho que até promovi os choques meio demais, assim, que você tem muita gente experiente, com muita coisa para agregar, que às vezes quando você está ali muito focado em fazer diferente, você acaba desmerecendo, não sei se a palavra seria essa, a experiência, né? E eu comecei a conseguir, por incrível que pareça, a fazer uma transformação muito maior e muito mais profunda quando eu aprendi a conciliar cultura e experiência, por mais que não fosse a cultura que eu queria que a empresa, né, a cultura que ela tem hoje, com transformação, né? Então existe um meio do caminho que é muito saudável, né? Você não pode, numa empresa familiar com vários anos, desmerecer tudo que foi feito, né? Então, a gente teve esse meio do caminho. Logicamente, tiveram pessoas que se aposentaram, que, isso aqui não é para mim, mas tudo numa boa, né? Pelo menos que eu saiba, eu não fiz nenhum inimigo. Hoje todo mundo reconhece e parabeniza, enfim, tem uma gratidão enorme por tudo que eu fiz, tudo que eu levei os sócios antigos aí a conquistar. Mas é difícil, né? E mais uma vez, um jovem recém-formado, né, ali à frente, né? Tem hora que você não tem todas as variáveis na mesa para tomar a decisão, né? Então é uma transformação complicada, né? Ainda mais quando você passa esses momentos difíceis num processo de crescimento, né? O crescimento dói, né? Hoje a gente cresce aí
um CAGR de 70% ano contra ano, a gente praticamente dobra a empresa todo ano, né? Eu falo com o pessoal, gente, cada ano é uma empresa diferente, vai doer, os processos vão mudar, a gente vai pensar, vai desconstruir, vão ter verdades hoje que amanhã não vão ser, né? E hoje a gente é uma empresa, né, extremamente sólida, extremamente capitalizada, geradora de caixa e etc, né? Com sócios, todo mundo olhando a gente, ajuda a gente, enfim. Mas imagina isso lá atrás, numa empresa ainda muito familiar, né? Com muitas premissas a serem validadas, né? E enfrentando, que a gente fala, né? O Brasil, né? Então, eu até brinco hoje, né? A gente não dá nem para botar a culpa no Brasil totalmente mais, né? Depois de uma pandemia, uma guerra aí que a gente está vivendo, né? Mas esse é o mundo, né? O mundo real é esse. O mundo real não é ali né, tranquilo, né? Então isso é difícil, né? Você inovar, crescer nesse ambiente é muito complicado, né? Então gera muito estresse, né? Eu olho para trás, né, assim, e eu vejo, cara, como é que eu aguentava isso tudo, né? Assim, porque realmente é muito pesado, né? Você liderar uma transformação dessa não é fácil, né? Mas minha família sempre me apoiou, lógico, nunca foi a carta branca, né? Sempre muito críticos, né? Até, logicamente, o negócio deslanchar, né? Questionando, mas eu acho que é um questionamento ultra positivo. Na hora que a FIRA entrou também, eu acho que né, a gente criou um conselho deliberativo, regras de governança, né? Que esse é um ponto também muito interessante, que muita gente me pergunta, como é ter um sócio externo? Um sócio externo, né? Você tem que prestar conta de tudo? Não, pô, existe uma política de governança que eu sempre carei isso como uma coisa muito positiva, de validação de ideias, de momentos, né, para você refletir. Pô, às vezes ser empreendedor, naturalmente você empolga com muita coisa, né? Então é um momento ali de botar na caixinha, pensar o que é mais eficiente, uso de recursos, uso de tempo. Então para mim nunca foi um peso. Mas se a pessoa tem um perfil realmente de empreendedor, de fazer tudo sozinho e não prestar contas para ninguém, né, vai ter logicamente um problema na hora que trouxer um sócio externo, né? Então foi nesse ambiente, né, que a gente foi a duras penas colocando o negócio de pé, né? Investindo bastante em logística, né? Aí eu já estou pulando aí para 2015, 2016, nem tanto em tecnologia, né? Mas a gente já tinha bastante investimento em logística, a gente sempre foi reconhecido como a empresa de melhor logística do segmento, por operar diferente, extremamente capilarizado, né? Que eu não tava satisfeito, assim, não tava leve, né? E eu sempre conversei muito com meu avô faleceu em 2018, e sempre muito lúcido, né? Assim, sempre participativo, brincalhão, pessoa espetacular, né? E eu pensava, né? Falei, nossa, mas eu preciso, né? E o meu avô, quando ele fundou a empresa lá atrás, ele foi um sócio do patrão dele, né, de uma antiga empresa, né, centenária no material de construção, que chamava Marcovan. Chegaram a ter fábrica, foi uma das maiores do Brasil, eu não vi essa empresa operando. Meu avô foi ser um sócio dos patrões dele, ele era gerente de uma loja da Marcovan em Copacabana. Então eu ficava pensando, pô, como que eu trago, né, seu Lúcius para me ajudar nesse projeto, né? Essa era a minha dor na época. E aí eu voltei para a Endeavor, tive um bate-papo com o próprio Beto Sicupira, né? Pô, tô com essa dor, o que você acha desse modelo aqui? Eu quero trazer sócios e tal. Enfim, não sabia muito bem como. Aí ele abriu, pô, acho fenomenal. Seu modelo é muito escalável, vocês fazem muito bem logística, sortimento e etc, né? E foca nisso que isso vai dar certo. Aí conversei com várias pessoas do Endeavor, o próprio Arthur Grimbal do Boticário, pessoal de Baterias Moura, que tem um modelo de sociedade local também. Conversei com muita gente e chegamos no nosso modelo, né, do nosso empreendedor local, que é o que a gente chama, que na minha cabeça é
são seus Lúcios, né, dos tempos atuais, fazendo localmente o que ele fez 65 anos lá atrás. E a gente trazendo todo o aparato, né, de logística, tecnologia, investimento pesado, infraestrutura, mix, capital de giro, para esse empreendedor se sair muito melhor do que os concorrentes dele local. Então, aí a gente começou, né, a ter uma visão muito mais de ecossistema, né, e uma visão de plataforma, né, de ser realmente uma solução para apoiar esse varejista, né, local, enfim, um empreendedor local, né, que estava sentindo a necessidade, né, de dar um passo seguinte, dar uma modernizada no negócio, né, e às vezes é muito difícil, né, e eu pensava, falei, gente, pô, se eu passei esse aperto todo, né, sendo que a gente sempre teve um tamanho relativo muito importante, né, um mercado muito pulverizado, né? E mesmo assim a gente sofreu muito nesse segmento. Esse cara local deve sofrer mais ainda, né? Então eu tenho que efetivamente ir lá e ajudar ele, né? Então, assim, isso foi uma virada muito legal do modelo. A gente começou, eu sempre gosto, eu gosto de fazer minhas análises, né? Minha cabeça é muito cartesiana, mas eu gosto muito de pilotar, de começar a fazer e ir fazendo e colhendo os dados e corrigindo rota fazendo, né? Eu nunca saio loucamente, pô, agora eu vou fazer 1000 lojas, né? Não, calma, vamos fazer 10 nesse modelo, deixa eu entender o que funciona, o que não funciona, deixa eu conversar, né? 10 você conhece nominalmente quem está operando lá na ponta, né? Na hora que você parte para 50, infelizmente você já não conhece mais. Então, Mas aí, então, só resgatando um pouco da história, já tinha começado ali quando você entrou, tinha 10 lojas, dobrou de tamanho, estava com 20. Nesse momento que você começou a abrir para esses sócios locais, a gente vocês já estava estavam próxima de 50 lojas 50 lojas próprias. próprias. E aí vocês começaram a abrir esse modelo, né, de sociedade aí com outras pessoas. Isso, aí a gente estabeleceu um modelo de franquia, né? A gente tem efetivamente o contrato de franquia, que as responsabilidades ficam muito bem divididas, né? E é o cara local que vai estar à frente do negócio, né? E com isso, mais uma franquia muito diferente, né? Assim, eu sempre falei muito isso, né? A gente tem que efetivamente gerar valor, né? Eu estudei muito franquia, enfim, na época que a gente estava botando de pé, às vezes você tem várias oportunismos nesse mercado, né? E eu lembro direitinho, a primeira loja que eu vendi, enfim, era um casal que estava pedindo demissão de uma multinacional, queriam montar um negócio, e eu falei, gente, eu reuni o pessoal, contei a história, tinha um filhinho, o meu mais velho tinha acabado de nascer, né? Isso em 2016, e o filho dele da idade do meu, eu falei, esse aqui é a pessoa que a gente vendeu a primeira franquia, esse negócio vai dar certo, né? Então, assim, não tem chance de dar errado, que a nossa responsabilidade é com essa família aqui. Então foi muito bacana, né, assim, do ponto de vista de estruturação. A gente sempre pensa muito como que eu gero valor para esse operador de varejo, né, para esse operador da Guide Shop, né, hoje é muito mais um operador da Guide Shop, porque é muito mais na prestação de serviço para o cliente, que o resto todo a gente toma conta, né, e tem que gerar valor para ele, tem que gerar valor para o nosso cliente final. Então a gente foi construindo isso, né? E a partir do momento que a gente foi trazendo pessoas muito boas para ser os empreendedores locais, a gente soube também muito bem captar as informações que vinham da ponta, né? Inclusive hoje a gente faz muito isso, a gente tem, que a gente fala, uma governança corporativa da rede muito atuante, forço os meus C-levels, diretoria executiva tá constante na ponta, conversando, né? Porque você tem a pessoa lá que está entendendo do negócio, a gente capta isso de maneira estruturada e vai rodando, né, os sprints, enfim, melhorando o produto que no final do dia é a nossa plataforma de negócio, né? Então, isso foi muito bacana. Aí a gente começou a entender
que a gente tinha que fazer a transformação digital, né? Acompanhando Magalu, enfim, começamos a ter pessoas muito boas entrando na rede, né? E cada vez crescendo mais, né? A gente já estava num caminho muito bem construído, né? A gente muito animado com tudo que estava construindo, ainda muito limitado, né, do ponto de vista de caixas excedentes para investir, né? Tinha um tamanho, não vou lembrar aqui quantos milhões, mas não era, né, nada de startups que tinham captado dezenas ou centenas de milhões de reais. A geração de caixa era legal, mas era relativamente muito pequena, porque a gente ainda era pequeno, né? E aí eu lembro que eu falei, não, a gente tem que fazer isso rodar. E aí eu contratei 2 pessoas que estão com a gente até hoje, coloquei na nossa principal loja, um mais de design, de produto, enfim, que é o nosso chefe de produto hoje, e um mais realmente de programação e etc e tal. Ó, fica nessa loja aí e a gente vai conversar. Falei assim, não sei o que vocês vão fazer não, mas era o time de tech que eu conseguia contratar na época, que eram 2 pessoas. Falei, fica aí, a gente vai conversando, sente a dor e etc. E aí a gente veio com todo esse conceito de plataforma digital, né? Então hoje a gente tem um time de tech considerável, enfim, aproximadamente aí, né? Tech, produto, growth, etc. Chegando aí próximo de umas 100 pessoas hoje, mas começamos com 2 e fazendo coisas muito simples, entendendo efetivamente a dor do segmento, a falta de informação que às vezes a pessoa que precisava decidir lá na ponta tinha, enfim, e começamos a fazer. E tijolinho por tijolinho, sempre sabendo até onde a gente podia gastar. E o negócio foi acontecendo, essa plataforma foi crescendo, a gente, opa, tá dando certo, vamos trazer mais 2, mais 3, mais 4, e aí a gente conseguiu fazer toda a nossa transformação digital da companhia a partir desse núcleozinho que a gente criou na cozinha, literalmente na cozinha da nossa principal loja. Acho que aí foi outra disrupção dentro já de um modelo aí já beirando 60 anos de idade, né? E então foi bem legal esse momento, né? Que a gente sabia o que a gente tinha que fazer, tinha achado o caminho, estava trazendo muita gente boa para participar da rede, os franqueados, empreendedores locais, né? Muitos varejistas, né? De material de construção ali no meio do caminho, acompanhando, né? Os nossos players hoje, grande maioria deles são multinacionais, né? Extremamente capitalizadas, a gente brinca quase que com dinheiro infinito, né? Então, eles vendo, encontrando na gente como uma oportunidade de se reinventar. E aí surgiram histórias muito legais, assim, de varejista em cidade de 15 mil habitantes, que tinha um negócio, 3 irmãos, com o negócio herdado do pai, ali o negócio fazendo água, dando prejuízo, eles no horizonte sem saber o que fazer. Esse caso até é muito interessante, né? Porque a gente tinha um corte de limite de habitantes, né? Falaram, não, meu negócio não roda, não vai rodar em 15 mil habitantes, nada. E eles foram lá, me convenceram. Eu falei, cara, vocês estão me convencendo, mas, né, eu sempre preocupo muito com o investimento da pessoa que vai vir para a rede. Eu falo, ó, beleza, vocês estão me convencendo, mas vocês têm ideia do risco? Eu nunca fiz isso numa cidade de 15 mil habitantes. Vocês têm ideia do risco? Não, a gente tem, a gente quer. E foi muito legal, porque eles explodiram, foram muito bem na operação, já tem mais de uma loja, enfim, e abriu pra gente o horizonte, opa, né? Eu não preciso focar só em cidades de 40, 50 mil habitantes, nosso modelo funciona em cidades de 15 mil também. Então isso foi acontecendo, igual esse caso, tem N outros, né? Tem um muito bacana, esse caso não era nem do setor, era um ex-gerente do Santander, se não me engano, né? Que o Santander tinha pedido para ele sair da cidade, ele estava casando na época,
Ele falou, pô, não quero sair da minha cidade, eu moro aqui, minha esposa é daqui, pô, eu quero montar esse negócio, eu faço, né? Na época eu entrevistava todo mundo, hoje infelizmente eu não consigo, mas a gente tem todo um processo, né? Converso muito com os candidatos, e ele foi super bem. Hoje é uma pessoa que tem 5 lojas nossa, enfim, muito bacana, né? Então, assim, é muito legal, né? Eu falo assim, o impacto do empreendedorismo, né? Eu falo muito, né? O meu partido político é o empreendedorismo, né? Eu acho que a gente tem realmente que incentivar isso, né? A gente vê de fato o impacto na vida dessas pessoas, né? Eu falo a digitalização do varejo, né? Eu falo assim, tem N, né? Pessoas que tentam, né? Digitalizar, né? Eu falo muito isso para os jovens. Assim, gente, vocês têm que meter a mão na dor de verdade da pessoa, né? Hoje um pouco menos, né? Que acabou um pouco a farra dos VCs, mas todo mundo queria, né? Do escritório inventar um negócio e pegar um take rate de alguma coisa. Eu falei, cara, não tem jeito. Isso não é digitalizar o varejo, né? Pô, o cara às vezes está lá e não tem nem margem de contribuição para pagar o take rate que você está pedindo dele. Então a gente foi muito nessa onda, pô, vamos ajudar de verdade, né? A digitalização, Construtec, enfim, esses apelidos que acabam dando para a gente é mais uma consequência de tentar resolver um problema real, de maneira simples, né, do que uma obrigação que tem que ser via digital. Não, eu falo muito isso pro pessoal. Às vezes tem soluções que vai passar muito longe do digital e vão ser muito mais simples, às vezes você fazer no mundo analógico, né? Então, fui muito com essa ideia, pô, vamos gerar valor de verdade, mas vamos ter um negócio escalável, gente. Isso eu sempre puxei muito a minha equipe, né? E aí, pulando um pouquinho para 2018, né, eu sempre fui muito próximo do Anderson Tess, né, fundador da Redpoint, um cara que eu admiro demais da conta, né, que estavam na época, né, eu tinha levantado lá o segundo fundo, né, o Romero Rodrigues, que é sócio da Redpoint, lá do Anderson também, que participou do conselho da Endeavor comigo, né? Na época que eu fui conselheiro da Endeavor. E eu sempre usei o Anderson, é de Juiz de Fora, né? O Anderson é da minha cidade natal. A gente brinca que tem um grupinho de empreendedores lá que a gente até fala, né? Pô, Juiz de Fora tem até que valorizar mais o Anderson Tess, o Bernardo da ClearSale, o Crisinho da Confiança. É um Vale do Silício lá, vale de fora. Tanto, mas tem muita gente bacana lá, né? E a cidade às vezes não olha isso, né? Enfim, mas por isso eu sempre usei o Anderson muito como mentor, né? Enfim, era muito amigo da família dele também e tal. E num papo, literalmente, de botequim, final de 2017, a gente sempre toma uma cerveja lá em Juiz de Fora, quando todo mundo vai encontrar com a família, né? Hoje ninguém mais mora lá, mas ele falou, pô, Thiago, troço bacana que você tá fazendo, tal, não sei o quê. Aí deu uma semana depois do Réveillon, ele falou, Thiago, deixa eu ser direto aqui. Cara, eu quero ser seu sócio. Bola um jeito aí, pô, eu quero entrar, isso já em 2018, falei, vou ver como é que tá. Eu conversei com os meus sócios, né, na época, a gente achou tudo que fazia muito sentido, né? E logicamente ele, pela proximidade, pô, eu não vou tocar esse projeto, quem vai tocar é o Romero, também tem uma visão de retail mais apurada, por Buscapé, enfim, essa coisa toda. E aí a gente começou um processo mais pro meio do ano, né? A gente foi amadurecendo a conversa, pô, não quero estragar a relação, vai que não dá certo, enfim. Mas foi excepcional. Então, em 2018, a Redpoint, aí já um fundo voltado muito em tecnologia, né? Entrou também com a gente e ajudou a gente a fortalecer as visões que a gente tinha, a acelerar todo esse processo, né? de transformação que culminou na nossa aceleração aí de crescimento a partir de então, né? 2018 foi que eu brinco, a gente teve um teste pré-pandemia, né, que foi a greve de caminhoneiros. Então a gente ficou aí um mês praticamente sem faturar, acho que foram 15 dias, 2 semanas, mas tinha feriado no meio, enfim, a fábrica não entregava.
Foi um período também de estresse muito, muito forte, né? Mas a empresa já estava aí também em outro patamar, a gente já sabia bem o que a gente queria fazer, né? Então a Mas gente esse foi o momento mais difícil para vocês, você diria, nessa trajetória? Ou houve outros? tem vários momentos muito difíceis, sabe? Assim, eu acho que o mais difícil, talvez pelo tamanho, foi essa primeira expansão, o 10 para 20 lojas, quando eu entendi o que era logística e como ela deveria ser dimensionada, né? Essa pivotagem de modelo em 2015 e 2016 não foi simples, né? Eu brinco que eu tinha 2 pacientes na mesa de cirurgia, um precisava do rim do um e do pedaço do fígado do outro, era uma confusão, tinha que fazer um transplante e nenhum dos dois podia morrer, né? Porque o que sustentava era a loja própria, mas eu estava colocando um negócio totalmente diferente para rodar. Não é simples você inovar de novo numa empresa que já havia de cicatrizes, vamos falar assim, de inovação, né? Então, por que está mudando, né? Vai mudar agora, enfim, toda desconfiança que gera um novo, né? E logicamente, né? O tradicional, seja o tradicional dentro da empresa ou o tradicional fora da empresa, tende a gostar do status quo, né? Tende a repelir o novo, né? Então, num curto espaço de tempo, já estava a gente lá inovando de novo. Então, não foi um momento muito fácil, não. E 2018 também, que foi o primeiro exercício, né, de realmente de ter um faturamento muito afetado por um ambiente externo e inesperado, né? Que eu brinco quando veio, né, a pandemia, né, tem uma cena lá do Tropa de Elite, quando o Capitão Nascimento fala, não, mas agora eu estava pronto, não sei o quê. Eu falo, não, quando veio a pandemia a gente estava pronto, a gente sabia o que tinha que fazer, né? Então foi muito nesse ambiente, né, que acho que foram os três grandes fases aí empresariais de momentos difíceis, né? Pandemia ninguém sabia o que vinha, né? Essa que era a grande verdade. Eu senti realmente numa guerra, né? Você não sabia para onde que vai, como é que vai fazer, enfim, né? Mas aí com a entrada da Redpoint, né? Voltando só um pouquinho para 2018, aí a gente investiu mais ainda em tecnologia, né? O mandato do cheque deles era tecnologia. Eu lembro que eu chamei o Anderson, vamos fechar um negócio. Falei, a única coisa que você não pode me exigir é eu dar prejuízo, né? Que é uma crença minha. A gente vai no limite, aqui ninguém precisa, né, de distribuição do ABC para viver, a gente reinveste 100% do resultado, né? Mas eu não posso colocar em risco a empresa se um mercado de capitais vai estar aberto ou fechado, se tem fundo de VC querendo investir ou não no final do ano. A gente vai colocar e vamos desse jeito e eu vou te entregar o crescimento que vocês querem. Hoje somos aí um dos grandes investimentos dele do Fundo 2, né? Então, ele concordou, riu e tal, falou, não, beleza, mas eu quero o pé no acelerador, né? Visão de VC, mas foi muito legal que a gente conseguiu conciliar os dois. E aí a gente botou o modelo, né, que aí de pé, né, com muito mais robustez, já muito mais escala, que é que eu brincava alguns meses atrás, que era o modelo Robocop, né? Que o pessoal começou a me gozar, não, Thiago, fica falando Robocop não, o pessoal vai saber que você tem 41 anos de idade. Eu falei, não, fala Iron Man. Eu falei, não, beleza. Aí eu ajustei meu discurso para Iron Man, né, que é o que a gente acredita, né? O ABC dá carcaça, né? A gente investe no que é pesado, né? A gente dá tecnologia, né? O Jarvis lá falando no ouvidinho do Tony Stark, mas eu acredito muito que tecnologia ela funciona com gente, né? A gente precisa do Tony Stark. É aí que a gente valoriza muito a questão do empreendedor local, seja ele vindo do varejo, seja ele o empreendedor novo, né? Então a gente botou essa armadura do Homem de Ferro muito mais forte, muito mais potente, e ela continua evoluindo numa escala muito legal, né? Então, isso foi, né,
dando mais crescimento para a gente, mais visibilidade, né? Enfim, nos transformamos aí no maior comprador de acabamento aí do Brasil. Hoje, quando a gente não é top 1, a gente é top 3 aí dos nossos fornecedores, né? Compra uma mesma quantidade de volume aí das multinacionais, enfim, e o negócio foi, né, foi dando aquele efeito positivo. Foi a primeira sensação, né, aí 2019, 2020, que eu falei, pô, realmente agora a gente está num movimento muito legal, né? As minhas dores do dia a dia era como fazer crescer mais e melhor. Não era mais aquelas dores de início de empreendimento, né, de empresa, que era, pô, como é que eu faço isso? Será que isso vai dar certo? Tô com dúvida disso, né? Lógico que a gente tem várias dúvidas ainda, né? Enfim, né? Sempre me apoio muito em mentoria, converso demais com o meu conselho, com os meus sócios, mas hoje já num patamar muito diferente, né? E aí quando eu achava, né, que estava tudo maravilhosamente bem, né? Assim, pô, agora, pô, eu sei de tudo, né? Vamos que vamos, vem, né? Em março de 2020, a pandemia, né? Que aí foi um capítulo à parte. Eu falei, eu não acreditava, eu falei, não é possível. Pô, eu ralei esses anos inteiros, né? Resolvi dedicar ao negócio, né? Já estava há 15 anos liderando o projeto. Pô, a gente está muito bem, vem um vírus maluco e vai, pô, né? E não tem como abrir, né? O que vai acontecer? Eu comecei, né, a pensar, né? Pô, isso é uma guerra, né? Assim, é lógico que a gente acabou não vivenciando, né? Mas deve ser um pouco que os ucranianos sentiram lá quando caiu a primeira bomba, cara. Você não tem o que fazer, você tem que lutar a guerra, né? A guerra tá aí, você tem que lutar e o que a gente vai fazer contra isso, né? Então comecei a pensar o que fazer diferente, como fazer a coisa rodar sem a necessidade, né, de expor pessoas, home office, enfim, todo mundo se reinventou nessa época, né? As nossas lojas são lojas, né, como eu disse, lojas showroom, guide shops, né? Então tem pouca gente trabalhando, fluxo, etc. E a gente serviu para digitalizar mais ainda o modelo nesse período que precisava fazer. Coisas que eu falava lá que eu estava às vezes testando em piloto, tudo que estava no meu backlog, eu joguei para a produção, falei, cara, essas são as armas que a gente tem, e começou a dar muito certo, né? A gente começou a sair muito bem, o material de construção, né? Pela característica, o pessoal entendeu e realmente é um varejo essencial, né? Porque um hospital para se não tiver suprimento, e na hora que você para toda uma cadeia não é fácil, né? Uma cadeia muito específica, muito técnica, né? E conseguimos sair depois aí de uns 2 meses de muita apreensão, a gente começou a ver que o negócio também ia deslanchar nessa nova fase de digitalização. E continuamos, voltamos, até aceleramos mais, por incrível que pareça, esse período, esses 2 meses, a gente viu que a gente podia acelerar mais, né? Começamos a acelerar mais e crescendo, né? Aí a gente já estava presente em Minas, Rio e São Paulo, e ainda não estava Espírito Santo foi agora esse ano. E aí em 21 a gente começou a pensar, né? Pô, faz sentido trazer um novo sócio, né? A gente já está num tamanho legal, enfim, eu acho que é legal trazer mais competências, né? Para agregar, sempre muito nesse conceito, né? Pô, quem que vai entrar, né? Então a gente estava num processo ainda muito de descoberta, né? De conversar, ver o que ia acontecer ou não. E aí, em junho, né, de 21, foi dia 1º de junho, se não me engano, o Antônio Joaquim, CEO da Dexco, né, me chamou para um papo que ele faz, né, com clientes, para ver o que estava fazendo, diferente, etc.
E conversando e tal, falando da nossa estrutura de capital, que a gente tem uma governança legal e etc, né? Que a gente estava pensando às vezes em trazer um sócio e um sócio novo, né? Sem expectativa nenhuma de que eles fossem ser esse sócio. Então o Joaquim foi extremamente direto, falou: Thiago, a gente tem um projeto aqui muito bacana de fazer investimentos em companhias inovadoras do ecossistema, etc. Eu já conhecia alguns acionistas da Duratex, né, atual Dexco, e sempre tive muito admiração, né, por eles, a própria família Seible, né, de uma família de empreendedores, né, o Alfredo Vilela, o Rodolfo, o Setúbal lá, que também são pessoas, né, que não precisa nem apresentar. Eu já tinha tido alguns contatos com o conselho, apresentando o modelo e tal, e, né, eu fiquei extremamente lisonjeado, né, falei, pô, depois desse período todo que eu fiz, né, altos e baixos, né, o maior player do segmento querendo ser o nosso sócio, né? Falei, opa, alguma coisa certa a gente fez nesses 15 anos, né? Então foi um processo bem bacana, eles queriam anunciar no Dexco Day deles, que eu acho que, se não me engano, foi julho ou agosto, enfim, tinha 2 meses praticamente da primeira conversa até quando a gente foi efetivamente assinar, né? Teve o sign. E eles botaram uma equipe de 70 pessoas, consultoria, auditoria e etc., para validar tudo. E a gente sempre teve uma governança muito bacana, né? Todo certinho, auditado por Big Four desde 2011. Então foi um processo que a gente passou extremamente rápido e assinamos. Agora eu não vou lembrar, acho que foi próximo do meu aniversário, que foi acho que 30 de julho, deu 2 meses aí de processo. Já conheci uma empresa, né? Fornecedores, enfim. Aí a gente assinou um contrato com eles, né? Isso lá no meio de 21, que para mim foi uma vitória, né? Muito mais do que o valuation, cheque e etc. Foi uma vitória muito grande, né? Assim, pô, valeu a pena, sabe? Quando você dá aquele... né? Valeu a pena todo esse sacrifício de 15 anos, altos e baixos, dúvidas e etc. Pô, olha só que bacana como que a gente conseguiu realmente fazer diferente no segmento e na vida das pessoas, né? Então esse momento é o momento que a gente está hoje, né? A gente não precisava efetivamente do dinheiro em si, né? Que foram Que foram 100 milhões, certo? Que eles colocaram. Foram 105, né? Eu coloquei os outros 20, né? Sempre mostrando muito comprometimento com a empresa. Como o nosso negócio, a gente conseguiu botar de pé um modelo muito, muito redondinho, né? A gente nunca foi atrás do dinheiro, né? O que eu falei desde o início, né? No início lá, pô, beleza, mas se é muito pequeno, o dinheiro é dinheiro, né? Quando você cresce mais, realmente isso fica mais forte, porque você efetivamente pode continuar conduzindo com as próprias pernas, né? Então, mas foi muito bacana. Eles entraram, enfim, até no horizonte de incertezas aí macroeconômicas. A gente hoje tem uma liquidez muito, muito interessante para manter os investimentos e etc. E trouxemos um sócio, né, que efetivamente agrega, né? E isso eu falo muito também quando eu converso com startups, etc. Tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes tem pessoas que trazem equity, mas na verdade é uma dívida travestida de equity, né? Com liquidation preference, correção, seja em dólar, real, toma um down round, igual tem várias empresas aí até fora do Brasil tomando down round hoje, você é extremamente diluído, né? Então eu sempre fiz questão de trazer muito sócio como sócio, né? Eu falo, pô, na alegria e na tristeza, gente. Poderia maximizar o valuation lá, correndo mais isso. Cara, mas isso em algum momento gera na minha cabeça um desalinhamento de interesses que pode ser muito prejudicial, nem para mim, mas para a companhia. E no final do dia, sócios querem maximização de valor da companhia, né? Então eles entenderam muito esse conceito, até por todo o histórico deles, né? Então foi muito, muito legal essa
essa entrada deles, né? E estamos hoje, né, num processo realmente de crescimento muito forte, né? A gente já está com mais de 300 lojas, passos largos aí para atingir as 1.000, né? A gente vai até fazer antes do business plan acordado, né? Lá na máxima do Guilherme Emerick, que business plan nunca é cumprido, né? Mas graças a Deus agora a gente vai cumprir até melhor, né? do que a gente planejou. E né? quando que vocês devem cumprir esses... Porque os planos aqui era atingir 1.000 lojas em 2024, é isso? E um faturamento de 5 bilhões? O nosso plano, ele continua esse, né? Assim, a gente vai atingir as 1.000 lojas muito possivelmente nesse período. Logicamente que em termos de orçamento, a gente é muito mais conservador, né? Tem a nossa, vamos falar assim, tem a meta sonho, né? O OKR e etc., que é o que a gente move a empresa, né? No nosso orçamento isso era bem para frente, mas a gente vai chegar nesses números aí muito próximo dessa data, né? Então a gente continua escalando muito forte, enfim, tem novos modelos de utilização da nossa plataforma logística e digital que a gente está colocando de pé. Então está num momento muito, muito legal de companhia e crescimento, né? Apesar que o mercado não está fácil, né? O mercado ele tem se mostrado muito mais difícil do que estava em 2021, né? Mas a gente continua com as mesmas taxas de crescimento, enfim, né? Mas sempre atento, né? Eu falo, também isso não me assusta, né? Eu sou acostumado a ter mercados muito diferentes, né? Eu até gosto de mercados mais de lado do que mercados muito aquecidos, né? Eu acho que aquecidos, enfim, fica uma loucura, tem toda essa confusão também de inflação de demanda e etc. Quando o mercado está de lado e a gente com um modelo inovador, escalável, gerador de caixa, a gente normalmente se destaca relativamente muito mais do que num mercado que está todo mundo vendendo, né? Então, é isso que a gente espera aí para os próximos anos. Você contou uma história de muitos sucessos, né? De alguns momentos ali também de reflexão, né? Momentos difíceis que você passou. Se você agora olhando para a sua história, olhando para trás, tem algum conselho que você se daria quando você começou ou em algum desses momentos mais difíceis que você passou? Eu acho assim que o conselho, especificamente numa empresa familiar, realmente é tentar separar muito, isso eu sofri muito com isso, né? Separar o executivo do familiar, né? Então eu demorei a pensar isso, me desgastou muito a relação com meu pai por um período. Hoje, enfim, 100% alinhados, eu entendo muito as dores e preocupações dele naquela época, mas isso é algo, não é fácil de se fazer, né? Ainda mais que um empreendedor de outras gerações que quer inovar, você quer fazer, quer estar à frente, então isso naturalmente gera embate com empreendedores que estão lá. Então isso é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada, né? E também a escolha de sócios, sabe? Eu acho que escolher um sócio errado pode ser fatal para a sua empresa, né? Então não é valuation, né? Assim, não é mesmo, né? Lógico que diferenças muito grandes não vai nem colocar na mesa, né? Mas o sócio tá com você na alegria e na tristeza. Lógico, fundos de investimento vão querer algumas garantias adicionais, né, em cima dos sócios fundadores, mas isso é normal, mas cuidado, né, como eu disse aqui, não pegar dívida travestida de equity, que isso também pode ser fatal, né? Então, assim, são as duas coisas, né? Eu incluiria aí uma terceira, né? Que é essa questão realmente da queima de caixa, né? Isso mudou muito, eu acho muito saudável para o ambiente empreendedor, né?
Os jovens estavam pensando em como criar máquinas de captação de dinheiro e não modelos de negócios sustentáveis, né? Isso eu falo muito, né? Porque o caixa da empresa, tem um meme que eu gosto muito, que é um carinha com a picareta na mina, né? Quase... na hora que ele tá para chegar lá no bolsão de diamantes, ele desiste e volta para trás, né? E fala lá, sei lá, não desista, você pode estar quase lá, né? O quase lá, a energia desse cara é o caixa da empresa. Então você tem que inovar de uma maneira muito leve, porque às vezes você vai estar muito perto de descobrir o seu modelo, o seu produto, mas o caixa acabou. E se não tiver ninguém para acreditar, para trazer mais dinheiro, o seu sonho acabou ali, né? Então o time é muito importante. E você acertar o time é muito difícil. Então, mas você ficando vivo por muito mais tempo, é muito mais fácil você acertar o time, né? Do que acertar ali na mosca. Então, são as 3 coisas, assim, na minha vida, né? Que, assim, sem querer ensinar nada a ninguém que eu falo, né? Eu acho que tem muita coisa por fazer, né? Assim, né, o nome aqui é Zero ao Topo, mas eu não enxergo de jeito nenhum que eu tô no topo ainda. Mas são os ensinamentos que eu aprendi, que se alguém tivesse falado comigo lá atrás, né, me mentorado sobre esses 3 assuntos, possivelmente eu teria feito, talvez não mais fácil, mas sofrido menos nessa jornada de empreendedorismo, né? Então seria isso aí. E você falou sobre ensinamentos, algumas coisas assim, né? A gente também pode tirar muitos ensinamentos de livros, de filmes, de outras histórias, né? O que você anda lendo, o que você sugere também para quem está acompanhando a nossa conversa? Como eu disse, né, no início, né, quando eu fui perceber o que o Beto Sicupira tinha me falado 4, 5 anos depois, né? Eu gosto, às vezes, de reler muita coisa e muita coisa também ligada a varejo, né? Atualmente eu tô relendo a história do Sam Walton, enfim, que cada vez que você lê, né, os ensinamentos, você pega essas coisas diferentes, né? O Sam Walton, que é o do Walmart. Uhum. E leio hoje muito, né, pro meus 2 meninos, Harry Potter, etc, etc, né? Que tem lições de vida também muito importantes, bem né? Interessante, né? Eu e minha esposa, a gente gosta muito de ler para eles, enfim, é um negócio muito legal, né? Hoje a minha diversão é a família, né? É tá ali junto, né? E vejo muitas séries, né? Tenho muita crítica a essas séries que estão vindo aí meio que ridicularizando o empreendedorismo, né? Uber, WeWork, lógico que tiveram falhas gravíssimas, mas eu acho que passaram um pouquinho do ponto da crítica para um ponto quase que de piada, né? Mas, enfim, você também aprende muito ali, porque você sabe que ali é quase que uma ficção extremada, mas eu também gosto de ver, né? Coisas também, séries antigas, enfim, eu sou tarado por inovações antigas, né? Um livro que me marcou muito também, do Mauá, O Empreendedor do Império, agora eu não lembro algum livro, né? Falando dos empreendimentos do Mauá, excepcional, do Barão de Mauá. do Barão de Mauá. Então eu gosto muito de fazer essas releituras de modelos, às vezes até mais antigos e etc, né? E uma dica que eu dou, que foram também livros transformacionais na minha vida, eu lembro que eu na engenharia ainda, meu pai comprou, sempre incentivando muito o desenvolvimento nosso, né? Um livro sobre fluxo de caixa e VPL. Então eu lembro que na graduação, quando eu entendi conceito de fluxo de caixa e VPL, aquilo me abriu um mundo de decisão, né? Era, sei lá, teoria de apoio ao investimento. Era um livro até acadêmico que o meu pai deu, que não tinha nada a ver com o curso de engenharia, mas eu acho que o jovem empreendedor, né, ele tem que ter certas noções básicas de finanças, de geração de valor e fluxo de caixa, menos PPT, às vezes alguma coisa mais realmente ali para enxergar para onde o dinheiro está indo e ajudá-lo a tomar essas decisões. Então, basicamente é isso. Tá bom, muito obrigada, Thiago, pela conversa, pelas dicas e por todas as lições que você trouxe hoje também. Obrigado vocês, prazer estar aqui.